Ok, irmãos, vamos iniciar. Nós hoje vamos ter a nossa quarta exposição da Carta aos Romanos. E vamos tratar hoje, então, de Romanos, capítulo 2, versos 1 a 16. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Romanos 2, de 1 a 16. Romanos 2, de 1 a 16. Nós vamos fazer a leitura desse texto e a exposição dele. Eu gostaria que você, ao ler o texto, acompanhando a leitura do texto comigo, mantivesse sua Bíblia aberta, para todos nós acompanharmos essa exposição. Está escrito o seguinte, capítulo 2. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não serão justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Pois bem, amados, nós vamos falar sobre o seguinte tema, os críticos moralistas sob julgamento. Os críticos moralistas sob julgamento. A verdade que Paulo acabara de dizer está no verso 32, quando ele está descrevendo os gentios na sua corrupção, na sua decadência moral, na sua rendição à idolatria e à promiscuidade, é revelada aí no verso 32. Olha aí comigo. Ora, conhecendo eles, 1:32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que Paulo está fazendo aqui é um paralelo entre esses gentios depravados e esses moralistas que se auto-justificam, dizendo o seguinte: os gentios depravados, eles sabem que a sentença de Deus aos que vivem na depravação é a morte. E eles, apesar disso, fazem isso e aprovam os que praticam as mesmas coisas. Mas ele contrastando agora com os moralistas, a situação de vocês moralistas é pior.
Porque vocês reprovam isso, condenam isso na vida dos outros, e vocês praticam isso. Uma coisa é alguém que é depravado e diz, não, está errado, e eu vou viver no erro, e eu vou aprovar quem faz o erro. É a pessoa que está largadamente na depravação. Ele faz e aprova quem faz, mesmo sabendo que a sentença é a morte. Pior do que isso, é aquele que diz, não, está errado. E quando vê alguém praticando, condena. Mas ele mesmo pratica aquilo que ele condena nos outros. Essa era a situação aqui desses moralistas. Então, o que Paulo vai argumentar agora, levando esta ideia para uma consumação, onde ele vai dizer no capítulo 3, verso 23, todos pecaram. Todos. Quem todos? Aquele que está mergulhado no pecado, na lama, no pântano, e aquele que está bonitinho, como o fariseu, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Porque eu não sou igual àquele. Sou melhor, faço isso, faço aquilo outro. Mas, na verdade, ele está numa situação tão quanto crítica como aqueles que estão lá, mergulhados no pecado. Então, eu quero examinar esse texto com vocês nessa perspectiva. Primeiro ponto é que o juízo de Deus aos críticos moralistas é inevitável. Versos de 1 a 4. Vamos expor isso. Primeiro ponto que Paulo chama a atenção é o perigo da projeção. Olha comigo o versículo 1. Porque és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Vamos usar essa expressão da psicologia, chamada projeção. Isso é uma ideia freudiana. O que é que significa isso? Eu não tenho coragem de enfrentar o meu próprio pecado. Sabe o que é que eu faço? Eu projeto para o outro e condeno no outro o que eu não tenho coragem de condenar em mim mesmo. Eu sou capaz de ficar muito chateado quando eu vejo alguém praticando aquilo que eu pratico em secreto. Não foi assim desde o Éden? Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu estou nu, estou com vergonha. O que aconteceu? Você comeu? Ah, Senhor, na verdade, a mulher que tu me deste. É a posição da pessoa não assumir a culpa, não assumir a responsabilidade, transferir o que ele faz em secreto para o outro, condenar no outro. Então, o que Paulo está dizendo no verso 1 é isso. Você é indesculpável. Quando você julga qualquer outra pessoa, porque quando você julga a outra pessoa, você condena você mesmo. Por que você condena você mesmo? Você faz a mesma coisa que ela faz. Você pode até não fazer isso em público, mas você faz em secreto. Seu coração é tão perverso, tão mau quanto o do outro. Então você corre um grande risco de fazer uma projeção. Segundo aspecto, o perigo da miopia espiritual. Olha aí o verso de número 1. Por que miopia? O que é a miopia espiritual? É você não conseguir ver em você o que você vê bem nos outros. Numa linguagem de Jesus, é você querer tirar o cisco do olho do outro, quando você tem uma trave no seu. Irmãos, o autoconhecimento nos leva à generosidade, sabia? Quando eu sei quão mal eu sou mais complacente com o meu irmão, sou não? Mas se eu me julgo assim, o bam da santidade, aí eu me torno muito crítico e o peso da sentença. Versículo 5. Você pode ler o versículo 5 comigo? Vamos juntos? Mas, segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Preste atenção nisso. No tribunal de Deus, ou na maneira de Deus lidar com você e comigo,
Veja comigo o versículo 12. Vamos juntos? Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Talvez você quisesse ler assim. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei serão julgados. Não é o que está escrito, não. O que é que está escrito aí? Todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Quem são esses que pecaram sem lei? Quem? Os gentios. Esses que ele descreve no capítulo 1, 18 a 32. Mas por que eles perecerão? Que revelação eles tinham? Que revelação eles tinham? Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a lei de Moisés, eles não tinham templo, eles não tinham sacrifícios, eles não tinham sacerdotes, mas eles tinham que revelação? A revelação? A revelação natural. Todo ser humano, do índio que está embrenhado nas selvas, ao cosmopolita, tem consciência que Deus existe. Ateísmo não é um problema intelectual, ateísmo é um problema moral. Vamos dar uma olhadinha nisso? Volta aí comigo para o capítulo 1, por gentileza. Vamos pegar a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Preste atenção que o homem lida com a verdade de forma consciente. Ele detém, a palavra deter aqui é matar por afogamento. A verdade está aí, ele não quer a verdade, ele não gosta da verdade, ele não suporta a verdade, ele sufoca a verdade. Pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, o quê? Indesculpáveis. Então, isso acaba com a ideia de um índio inocente. Acaba com a ideia do camarada que está lá nas selvas, lá da Ásia, nas montanhas geladas, que nunca ouviu, então ele vai ser salvo porque nunca ouviu. Quem sem lei pecou, sem lei o quê? Perecerá. Perecerá. Ele negou a revelação natural. Conscientemente, ele afogou a verdade, trocou a verdade pela injustiça. Se você prosseguir na leitura de capítulo 1, olha comigo, por favor, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, a razão vai para o coração. E inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E quando vem da razão para o coração, parte para a volição, que vai fazer o quê? Versículo 23, mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o falso entendimento levou uma vida errada, a vida errada levou à idolatria, e a idolatria vai levar o quê? No verso 24, à depravação. É uma corrente. O homem rejeita a verdade, o homem se torna nulo em seu raciocínio, o coração dele se corrompe, ele entra para a idolatria, ele entra para a promiscuidade sexual, a endurecida. Essa situação pode ser revertida? Essa pessoa ainda pode se arrepender e ser salva? E a resposta é sim. Louvado seja Deus, a resposta é sim. Vamos dar alguns exemplos. Pega comigo Saulo de Tarso.
Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele era como uma fera selvagem, que entrava nas casas, nas sinagogas, arrastava as pessoas, jogava as pessoas na cadeia. Levava essas pessoas, depois de bater nelas e forçá-las a blasfemar, quando elas resolviam não blasfemar e continuar afirmando que Jesus Cristo é o Senhor, Saulo de Tarso mandava matar essas pessoas. E ele mandou matar muitos santos em Jerusalém. Esse homem fazia isso achando que estava certo. A consciência dele não pesava. Ele achava que estava tributando culto a Deus com isso. E esse homem, com essa consciência, sim, é alcançado pela graça. É convertido a Cristo. É transformado num crente, num apóstolo e no maior dos apóstolos. Tem muita gente hoje que, pela sua radicalização religiosa, mata um crente achando que está fazendo uma grande obra. Essa pessoa pode ser convertida ainda? Pode, louvado seja Deus. Você vê, uma pessoa tinha o nome de crente, mas não era crente. E aqui está uma confusão muito grande que precisa ser dirimida. Porque há muitas pessoas que dizem, não, eu não creio nesse negócio de certeza de salvação. Salvação se ganha e se perde. É muita pretensão, é muita arrogância você dizer, estou salvo. Não, se você não andar direitinho, você está perdido. Então hoje você é filho de Deus, amanhã é filho do diabo. Hoje você tem para o céu, amanhã você tem para o inferno. Mas as pessoas é porque não entendem bem o que está escrito. Então é preciso afirmar que com todas as letras, uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação não se perde. Ou seja, não existe esse negócio de nascer de novo e desnascer. Não existe esse negócio de você foi justificado e agora foi desjustificado. Não existe esse negócio de você foi nascido do Espírito, nascido de cima do alto, e agora você é feito filho de Deus, agora você é repudiado, não é filho de Deus mais. Deus amado, louvado seja o teu nome por esse tempo precioso de estudo da tua palavra. Rogamos-te que tu toques a nossa mente e o nosso coração com a iluminação do Espírito Santo, para nós compreendermos, para nós assimilarmos, para nós vivermos, para nós praticarmos esta palavra, para nós anunciarmos também esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho no culto.